Qual foi o navio que a gente construiu que gerou o naufrágio da ansiedade? Para mim, claramente, o navio que a gente construiu foi a sociedade moderna. Onde, como dizia o Schiller muito bem, o ser humano passou a conseguir uma inserção na medida em que ele virou uma peça na engrenagem. Ou seja, você tem uma função e essa função significa que você tem que chegar em um resultado esse para a sociedade como um todo. E a sociedade determina quanto que você é útil ou não. E se você não é útil, se você não atinge esse resultado, você não tem valor. Para mim, claramente, esse é o começo. Porque começou a colocar os indivíduos em função de uma temporalidade que é definida pelo que vai acontecer depois, não pelo que está acontecendo agora. Então, o tempo todo você se tornou um ser que bate meta, né? E isso tem uma dimensão econômica, sociológica, mas depois virou uma dimensão subjetiva. A gente começou a se entender como aquilo que a gente vai ser quando crescer. Depois a gente começou a se entender como aquilo que a gente vai ser depois. Depois a gente começou a se entender pelo dinheiro que a gente vai ganhar. Então a gente fica orientado pelo futuro. E essa orientação pelo futuro, em maior ou menor grau, sempre vai ser ansiogênica, como a gente diz. Que é o paradoxo da liberdade. Que é o paradoxo da liberdade. Da escolha. Da escolha. Então, porque, quanto mais escolha, mais... Então, que é até um mito da meritocracia que é um pouco maldoso. Se você não é rico hoje é porque você é incompetente. Não. Isso é sacanagem, fala, de verdade. Disseminar essa ideia pode ser lindo. Porque, olha que interessante, tem várias ideias por que o socialismo não pegou nos Estados Unidos. Né? Uma das parece mais potentes contra o socialismo nos Estados Unidos é que eles achavam que o rico era rico porque ele merecia estar lá. E que quem era pobre não é porque era um injustiçado da sociedade, mas porque não tinha feito o seu esforço. Nenhum dos dois extremos está adequado. A própria meritocracia, ela é furada, especialmente quando a gente pensa, por exemplo, em educação. Uma criança nascida hoje numa classe alta do Brasil e uma nascida na classe baixa, nos primeiros 3 anos de vida, a criança, filha da classe alta, ouviu pelo menos 6 vezes mais palavras do que a de classe baixa e 10 vezes mais emoções positivas a seu respeito do que a de classe baixa. A seu próprio respeito. Seu próprio respeito. 10 vezes mais. Esse estudo não é brasileiro nesse sentido, eu estou traduzindo, eu estou tirando ele de outros países que fizeram isso. Você começar uma vida com essa desigualdade de repertório cognitivo e emocional e falar de meritocracia já tem que parar aí a discussão. Até porque a gente sabe da importância dos Absurda. primeiros 1000 dias de vida. Aqueles famosos contando a gestação e os 2 anos que contam os 1000 dias. Isso por quê? Porque é ali que você vai construir a base da pirâmide para você crescer. E talvez nem precise ver uma pirâmide, pode ser uma torre, pode ser até algo mais amplo. Uma árvore. Uma árvore mais linda ainda, com raízes profundas. Ensine o seu filho a ter asas e a ter uma raiz. Mas nesse sentido, o que é importante é que hoje, com os mitos que se vendem, de que tudo depende de você, de que você pode tudo... Faça a live às 5 da manhã e fique milionário. Isso, não, como é que agora acorde às 5 da manhã, né? Um belo dia acordei, mudei meu mindset e em 6 meses eu fiquei milionário. Multimilionário. Multimilionário. Então isso vai colocando na cabeça de todos nós e aí essa liberdade em exagero, esses mitos do alto desempenho, e também os objetivos. Então, qual é o prêmio social hoje? Né? Isso atrapalha. E a segunda ou terceira coisa que é muito grave é o quanto que a quantidade de informações e a velocidade de desinformações nos tira de qualquer eixo que você possa colocar para ter equilíbrio mental. Quando eu sou estuprado por 300 mil palavras por dia, que é a média de um americano, a média de um americano hoje é de 300 mil palavras ouvidas ou lidas em qualquer mídia, televisão, etc. Quanto a gente consegue processar de palavras por minuto? Não existe essa conta? Não, de forma adequada não tem, mas eu posso dizer com toda tranquilidade que isso é muito além do que a gente tem competência. Isso é uma coisa interessante, porque não é cognitiva, a cognição é quase um efeito colateral dessa complexidade social do ser humano. O que importa é o equilíbrio emocional. Não existe tomada de decisão racional sem emoção. Isso a gente sabe até do ponto de vista neurológico. Eu tenho um paciente que por trauma na cabeça desconecta a emoção da razão e acaba a vida. Acaba a vida. Não consegue mais funcionar. Não funciona mais. Mas é só para voltar que
A quantidade de informações que nós temos hoje é um estupro cerebral que desorienta, porque quando você acorda de manhã com uma ideia, é só abrir o Facebook e o Instagram que vai ter 200 mil notícias para te tirar do eixo. E você percebe que, na verdade, aquilo que você achava que ganhava bem está ganhando mal, porque alguém já está ganhando melhor, aquilo que você estava investindo já está errado. É muita coisa. Cada um quer vender uma ideia para poder ter um benefício próprio, independente do sofrimento que está causando outra pessoa. E como hoje, se a gente está falando que ideologia era um problema, não tem nenhuma pode ser tão grave quanto. Não, a gente precisa de um chão. O Freud até brincava dos castelos nas nuvens, né? Ou seja, você tem um castelo lindo, mas a base dele é uma nuvem. Mas a gente precisa de algum chão. E aí tem um erro, inclusive, na criação de filho. Quando você vira filho do seu filho. Não, mas eu não posso delimitá-lo. Você deve delimitá-lo. O moleque não consegue construir a própria vida sem chão e sem referência. Contorno, né? Contorno. E aí vai virando um conjunto de situações. O menino que nunca teve limite, que não tem as próprias ideias, que vive num mundo a 1000 por hora, que cada hora ele é obrigado a se contrastar com um gabarito que não é o dele. Essa quantidade de informações nos faz abrir 10 abas, e quanto mais 10 abas internamente eu abro, mais ansiedade eu vou ter. Naturalmente eu vou me desgastar emocionalmente, e aí vem uma anedonia, porque eu já não consigo nem mais engajar emocionalmente, e aí vem a depressão junto, acabou. Né? Então você criou, parabéns, uma sociedade adoecida. É. E por isso, voltando na primeira pergunta, que a meditação é tão fantástica. Por exemplo, né, além da terapia, além da atividade física, além de um sono adequado, além de uma sociedade com um zeitgeist mais equilibrado, porque são maneiras lindas de você equilibrar um pouco essa velocidade, de você equilibrar um pouco e dar um contorno, de você poder se sentir maestro da própria vida, porque isso também é outra coisa que desorienta muito. Quando eu não sinto parte do quem sou eu que estou tomando decisão ou não, não sou eu que controlo a minha vida, isso é muito desorganizante.